Boa tarde, pessoal. Mais uma reunião da Clínica Javaroni. Hoje a gente vai falar sobre o manejo da estenose laríngea. O artigo selecionado é esse artigo indiano, publicado no Jornal Indiano de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço em 2016, que fala sobre o desafio do manejo da estenose laríngea. Bom, a gente sabe que a estenose laríngea pode ser congênita ou adquirida. O mais comum é a adquirida, principalmente por intubação orotraqueal prolongada, trauma, queimadura, inflamação, neoplasia, doenças autoimunes, doença do colágeno ou vascular. E dado o diagnóstico de uma estenose laríngea, a gente tem diversas opções de tratamento, podendo ser a simples observação em casos mais leves ou alguma intervenção, seja endoscópica com laser, a frio, endoscópica também, uma cirurgia aberta ou a traqueostomia para garantir a via aérea do paciente. Muitas vezes são necessários diversos procedimentos para a correção da estenose e não existe um padrão ouro que corrija todos os casos. Então, o objetivo é manter o paciente com via aérea pérvia, proteção glótica contra a aspiração e uma boa qualidade vocal. E nesse estudo foi feita uma análise retrospectiva do hospital de diversas estenoses laríngeas, avaliando a causa, o tratamento e o resultado que obtiveram com esse tratamento. Foi feita então a análise retrospectiva de 2010 a 2013. Pacientes com estenose laríngea severa que foram submetidos à intervenção, ou seja, não foram avaliados pacientes que tinham diagnóstico de estenose, mas eram pouco sintomáticos e foi optado por observação. Foram tratados somente os severos e avaliados os severos no caso, né? O que eles chamam de severo? Paciente com dispneia ao repouso, dispneia com atividade diária, paciente sem conseguir decanular ou extubar ou com uma obstrução acima de 50% do lúmen. Então, a avaliação da estenose, como você vai avaliar o lúmen, avaliar a extensão, a gravidade? Face a fibroscopia, tomografia computadorizada de alta resolução, broncoscopia e laringoscopia direta. São, às vezes, um ou outro, ou uma combinação deles, a depender do caso em questão. Como resultado dessa avaliação, dessa análise retrospectiva, 35 pacientes, no método, na verdade, né? 35 pacientes, desses 24 homens, 11 mulheres, com idade média de 33 anos. Desses pacientes, quase que 70% foi causado a estenose por intubação prolongada e 82%, quase 83% tinha traqueostomia. Então, da causa, temos a congênita, de causa de estenose glótica e subglótica, traumática, sendo pós-intubação, pós-trauma externo, pós-cirurgia, por ressecção de papiloma, quando se retira a papiloma dos dois lados, ou quando tem muita lesão extensa, pode acontecer a estenose. Pós-radioterapia, do tratamento de neoplasias, pós-envenenamento, pós-ingestão de substâncias corrosivas. Também doenças granulomatosas, Wegener ou esclerose, e pode ser também idiopática ou doença de depósito de amiloide. Veja, na traumática, as estenoses foram estenoses combinadas, subglóticas e glóticas, não supraglóticas. As supraglóticas são menos frequentes na pós-intubação ou pós-trauma cirúrgico. Dos pacientes analisados, 45% apresentavam estenose subglótica, 31% glótica e 17% combinada.
E cada paciente foi submetido a uma média de 3 procedimentos, sendo eles microdilaringe com laser de CO2, procedimento a frio, laringofissura, ou seja, abertura da laringe na região anterior da laringe, média, com uma laringoplastia, colocação do tubo T de Montgomery e colocação de stent. O tubo T foi colocado em 48% dos pacientes com tempo médio de uso de 7 meses, com um sucesso de 76%. O sucesso chama-se de decanulação, né? Sendo que foi mantido esse sucesso numa média de 34 meses, ou seja, não voltou a estenosar mesmo acompanhando por 34 meses esses pacientes. Do tratamento, pacientes com estenoses supraglóticas foram decanulados 100% dos pacientes. Estenose glótica, decanulado 100% dos pacientes. Estenose subglótica, decanulação de 70% dos pacientes. Já quando combinada, diminui ainda mais a decanulação para 50%. A estenose supraglótica normalmente é por uma decorrência de uma lesão corrosiva, inalação, trauma externo, tuberculose, e é raro ser severa a ponto de necessitar de uma traqueostomia. A lesão glótica severa é mais comum, sendo mais frequente por trauma externa ou iatrogênico, infeccioso, papilomatose laríngea ou pós-radioterapia. E já o subglótico severo é mais frequente pela própria anatomia da subglótica, o arcabouço laríngeo sendo mais estreito na região e também pelo trauma do tubo, que fica mais pressionando essa região. Então a gente tem hoje como a estenose laríngea um problema desafiador e tem que ser encarado com realismo, tanto pelo médico como pelo paciente, para saber que realmente é um problema difícil, que às vezes demandam vários procedimentos cirúrgicos e mesmo depois de múltiplas cirurgias, não garante a remoção da traqueostomia. O tipo de tratamento precisa ser individualizado, ou seja, avaliar o local onde está a estenose, a gravidade e as condições do paciente. Podendo ser um tratamento endoscópico, o endoscópico principalmente realizado em estenoses mais recentes ou em estenoses menos importantes, podendo se fazer também dilatação, laser de CO2 ou a frio, em estenoses menores. Já um procedimento aberto, é mais indicado para estenoses maduras com tecidos endurados, com perda do arcabouço laríngeo, principalmente a cricoide, que ele é fundamental no estabelecimento da perviedade laríngea, com uma extensão de mais de 1 centímetro, a extensão muito bem avaliada na tomografia de alta resolução, e também aqueles pacientes com extensão traqueal, daí é mais fácil o manejo na cirurgia aberta. A colocação do tubo T é o procedimento mais comum no tratamento da estenose laríngea, resolvendo 76% dos pacientes que foi deixado o tubo T por pelo menos 6 meses. Concluindo, a estenose laríngea é um problema complexo. Eu estive até recentemente conversando com o Dr. Homero Ferraro, o rinoplasta lá famoso de São Paulo, sobre como é difícil a gente manejar nossos pacientes com estenose laríngea. Não existe método único e eficaz para todos os casos, ou seja, cada caso precisa ser avaliado com cuidado, e a causa mais comum, intubação prolongada, mas também tem outros fatores. São necessárias diversas cirurgias para o tratamento e o tubo T é fundamental pensar na possibilidade do uso quando se quer tratar e conversar com a família sobre a necessidade do uso prolongado, do acompanhamento e eventual diversas cirurgias a serem realizadas para obter um sucesso. Ficamos por aqui, um abraço a todos.